Oi, Ione, eu queria até que você contasse um pouco da sua experiência. Quando que você teve, não sei se eu posso falar aqui, né? Foi um Pô. site. Quando que isso passou pela sua cabeça? Quando você decidiu adotar isso como, posso dizer, um estilo de vida? Me conta. Totalmente. Foi durante a pandemia mesmo. Eu já tinha ali 30 anos de mundo corporativo, assim, né, os mais variados níveis de estresse, de várias empresas, morei em algumas cidades e a vida era aquilo, né? Que a gente está acostumado com isso. Nosso ritmo é esse, é sair para trabalhar todo dia. E eu achava que aquilo era normal e eu vivia, eu tinha meus momentos felizes, eu gostava do que eu fazia, eu achava que eu fazia muito bem, ganhava para isso e estava tudo certo, né? E ainda tinha filho, família. Na pandemia a gente levou o trabalho para casa e aquilo foi muito... Eu pensei que fosse melhorar, mas foi mais estressante, porque a gente tinha hora para abrir o notebook, mas não tinha hora para fechar. Né? Então, assim, de manhã cedo eu já acordava, já começava, tinha reunião que ia 7 da noite, 8 da noite, e ia. Então, se eu já tinha algum nível de estresse, com certeza, crônico, ele foi só piorando nessa época. Sabe? Então eu estava me sentindo, eu tinha arritmias cardíacas, às vezes eu deitava para dormir, meu coração falava, o que é isso, né? E já tinha passado dos 50 um pouco, então aquilo já me preocupava. Aí minha pressão sanguínea começou a oscilar, então tinha dias que eu tinha pico de pressão alto, voltava ao normal, desse jeito. E aí a ansiedade lá no alto, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito, né, das terapias alternativas, assim. Eu nunca gostei de tomar remédio, porque a gente sabe, né, que o melhor, né, que o remédio é necessário, mas se a gente tiver alguma alternativa, para mim sempre foi melhor. E aí eu comecei a procurar. Eu gostava de acupuntura, sempre gostei, reiki, massagens, yoga. Só que aquilo era bom, mas não estava me ajudando. Então, eu comecei a procurar. E aí, eu descobri também o lado muito bom da pandemia, porque o universo veio para dentro de casa, né? A gente abria a internet, tinha milhares de conferências sobre problemas de ansiedade, saúde mental. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. Então, comecei a pesquisar, e um dia eu vi esses summits, que era lá em Portugal. Eu falei, vou entrar e vou ver que especialistas estão aí, o que eles estão falando. E tinha um cara totalmente desconhecido falando de breathwork, até minha prima que me indicou, ela é psicóloga também, ela é como eu, assim, buscadora das terapias. E ela falou assim, você já viu a entrevista dele? Eu falei, eu não. Eu falei, então veja. E aí ele estava falando os problemas que ele teve, porque ele foi um personal de Hollywood, ele andou nessas festas, até que ele começou a usar droga, a vida dele já estava lá, aí ele teve uma alopécia universal. E ele falava assim, só respirando eu me curei. Foi só respirando, eu já fiz não sei quantos rehab, já fiz não sei o que. Aí ele vendia nesses summits as sessões dele de breathwork. Aí eu falei, minha prima, vamos comprar uma e vamos fazer, é online e tal. Aí fizemos. As duas na minha casa, a gente estendeu o tapetinho de yoga lá naquele horário que ele falou. No final, foram 30 minutos de uma respiração muito forte, que é o diferente do que eu também aplico essas, mas o objetivo é outro, né? Não é só acalmar. Ele chama de curar traumas mesmo numa velocidade muito rápida. E isso é bom, mas tem contraindicações, né? Você tem que ter alguns problemas que você tiver de saúde, você não pode fazer. Estamos lá nós fazendo. Quando terminou, a minha prima chorava, e eu abri os olhos e eu falei, o que aconteceu comigo? Parecia que eu tinha realmente mudado a linha do tempo, sabe? Eu levantei e já vi o mundo com outros olhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso saber disso, eu preciso entender, eu preciso buscar o que é mais, né? E foi aí que você também tomou uma decisão de sair do mundo corporativo? De fazer uma transição de carreira. Foi ali que eu comecei mesmo, assim, no meu tempo livre. Eu tinha muita insônia naquela época, então comecei a estudar e conhecer os especialistas, né? Fui correr atrás mesmo e fiquei nesse tempo todo, assim, só me aperfeiçoando
Até que eu consegui, em 2024, no ano passado, né, lá nos Estados Unidos, fazer um curso com ele. Ele é John Paul Crimi. Olha, foi lá mesmo? Fui lá, falei, não, eu preciso ir lá. E realmente ele não tem um pelinho no rosto, no corpo inteiro. Em função da alopecia. Foi a única coisa que não curou nele. Mas ele é um cara assim que, sabe, na hora que você olha para ele é pura vitalidade, ele é pura alegria, ele é uma energia. E aí, assim, eu falei, é isso, é só isso. Por que as pessoas não sabem disso? Aquelas, você me desculpa, mas aquelas que é cética, eu sou aquela calma, respira, me irrita. Mas por isso que eu fiz essa pergunta. E assim, e não pelo fato em si, mas assim, parece que o som de falar calma já me irrita. Mas é mesmo? Sabe? Então, assim, ainda calma, respira, como se a respiração somente fosse o suficiente para aliviar, assim, eu estou falando com uma pessoa cética, tá? Aqui da bancada, a Thalita vai trazer, né, a visão assim. dela porque eu não acho que seja só. Eu acho que existe um ambiente, existem circunstâncias que fazem você chegar a essa situação. Então, a gente reduzir, estou falando... Resolver todos os problemas. Com a respiração, a gente não teria essa humanidade adoecida como a gente tem hoje. Era só todo mundo parar e respirar. Sabe? Eu não acho que seja por aí. Talvez o próprio parar já traz muito efeito Você depois sabe a que, respiração. Assim, pode não ser só isso, mas é o começo de tudo. Mas será que o parar já não seria o começo de tudo? Porque quando você desacelera, você consegue ter tempo até para respirar. Então, assim, eu estou trazendo essa questão porque a Renata brinca com, né, essa questão calma, respira, porque eu acho que realmente a respiração ela pode fazer alguns pequenos milagres, né? Então, assim, você pode controlar respirando, né? Então, assim, nesse contexto, você pode deixar de virar um bicho. Exatamente. Deixa para depois, porque a sua cabeça esfriou, sabe? Você vai pensar naquele momento. Aí oxigenou tudo. Você reorganiza o seu pensamento que está tomado por várias outras energias, como raiva, como tudo que você tem desejo em vomitar naquela pessoa. Você respirou, não preciso fazer isso agora, né? Então te coloca um pezinho no freio. Mas enfim, assim, eu tenho também um pezinho atrás. Porque eu queria entender, quando ela fala desse assunto, né, quando a gente trouxe, eu acho muito interessante, porque para mim o parar já é um grande avanço, porque a gente não consegue. Tem algumas cenas mostrando aqui, que enquanto você falava, eu fiquei pensando, para mim, eu não sei com vocês, mas essas cenas de, sabe, numa graminha, de olhinho fechado, ou na praia aqui no fundo, de olhinho... Quem consegue, cara... né? Eu posso até dormir nesses lugares, eu durmo numa facilidade tremenda, mas ficar com o olho fechado e respirando, não. 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 Mas, enfim, vou passar para o outro lado. Tô assustada aqui. O outro lado sereno. É muito bom isso, né? Essa troca é muito importante mesmo. E eu sou assim, até desculpa falando de você, porque eu sou bióloga de formação, então eu tenho uma veia científica, né? Muito... Essa imagem aqui, ó. Vamos lá. Isso é bom demais, você tá doido. E para mim, assim, se não tiver uma explicação científica que me fundamente, e foi isso que eu fui atrás, eu fico achando que é só para poucos. Né? Qual que é o fundamento científico? Sistema nervoso autônomo. Lembra lá do ensino médio? A respiração ou a parada? Tudo. Conjunto. A gente, até 2014, aqui no Ocidente, os cientistas não sabiam e não admitiam que nós podemos controlar o nosso sistema nervoso autônomo. Você lembra que ele é dividido em simpático e parasimpático? Tá? Então, o simpático é o do estresse, é o de acelerar, de resolver problema, é de ser ativo. E o parasimpático é o de descansa, calma, vai fazer a sua digestão, vai mudar um pouco, vai para o seu modo expansão. Aqui é a sobrevivência e aqui é a expansão. A gente tem que ter esse equilíbrio. Esse é o nosso sistema nervoso autônomo. Só que em 2014, os cientistas, depois de estudar alguns especialistas em respiração, eles conseguiram quebrar esse paradigma. Realmente a gente consegue controlar o nosso sistema nervoso autônomo como? Respirando. Se a sua respiração é longa e lenta, e é por isso que começa a dar certo, você consegue ativar o seu sistema parasimpático e equilibrar com o seu simpático.
A gente precisa desse equilíbrio. Porque também você não quer ficar só no parasimpático, porque senão você não vai fazer nada na vida, né? Então, como diz eu falo que o maior especialista hoje no Brasil, que é o nosso professor da pós-graduação de neurociência respiratória, é o Felipe Marques. Eu faço questão de citá-lo porque é uma das pessoas que eu mais admiro. Ele fala que a gente tem que ser um zen acelerado. Então essa é a busca, sabe? De você conseguir estar fazendo tudo o que você precisa, mas estar num equilíbrio tal que pode estar o caos que for e você permanece em equilíbrio. Você sabe que tem que resolver, mas você consegue fazer o que precisa ser feito sem te adoecer.